Olá, meu amigo do QG do Investidor, eu sou o Thiago Gomes e vamos dar início agora ao 10º vídeo da nossa minissérie sobre este livro aqui, O Investidor Inteligente de Benjamin Graham. Então não esquece aí, já curte, compartilha nosso vídeo e segue a gente também lá no Instagram, QG do Investidor. E esse 10º vídeo será sobre o investidor e o assessor de investimento, os investidores e os seus assessores. Nós vamos dar um foco, uma ênfase maior aqui aos escritórios de assessoria de investimentos, os AAI. Então, eles são regulamentados pela CVM, mas fique sabendo de uma coisa, esse vídeo será um papo reto com você, investidor. E de cara eu lhe digo, você não precisa de um escritório de investimentos para lhe assessorar nos seus investimentos. Não existe essa necessidade, essa obrigação. Muitas vezes, os escritórios de investimentos eles não estão se importando com o foco do seu cliente, com o perfil do seu cliente. Então vamos lá para mais esse vídeo. E você deve estar se perguntando, mas Thiago, por que um investidor não precisa de um assessor de investimento? Por que você afirma isso com toda certeza, com tanta certeza? Não são todos, mas vamos passar aqui alguns pontos sobre os escritórios de investimentos. Esses escritórios, eles nasceram da necessidade das corretoras se aproximarem ali dos investidores. Antigamente, as corretoras e ainda se concentram ali no eixo de São Paulo. Então, os investidores não tinham acesso físico, assim como eles tinham no banco tradicional. Você ia lá, conversava com o atendente, conversava com o gerente, perguntava sobre um empréstimo, perguntava sobre um consórcio. Não existia isso de forma física. E até o contato de forma online, de forma virtual, de forma à distância, era muito complicado, como em algumas corretoras ainda hoje é muito complicado. O que foi que aconteceu nos bancos tradicionais? Os bancos tradicionais cada vez mais estão digitalizados e apareceram bancos digitais. As corretoras não, elas não eram digitais, vamos assim dizer, e começaram a ficar mais tradicionais para tentar essa aproximação com seus clientes. Mas qual é a principal forma de faturamento dessas corretoras? Se não a corretagem, se não o valor que o cliente tem, o patrimônio que o cliente tem ali sobre custódia daquela corretora. Por isso que a gente vê nas propagandas dos escritórios de investimentos tantos bilhões em custódia, tantos milhões aqui de investimentos sobre o nosso escritório. Quando a gente vê isso e sabendo que as corretoras ganham através da corretagem de outros serviços ali embutido e ainda mais os escritórios de assessoria de investimento ganham comissões. Você só vai ganhar comissão se você fizer a venda, se você fizer o cliente girar a carteira. Será se em algum momento não existe ali o conflito? Meu cliente é perfil de longo prazo, então raramente ele vai se desfazer de uma operação, ele vai vender algo que ele comprou, raramente ele vai vender algo que não tem uma venda a descoberto. Não há necessidade de se criar operações estruturadas, as famosas COI para o cliente, onde trava ali o ganho para também travar o valor de prejuízo. Não há necessidade disso para um cliente de longo prazo. Então, esse cliente de longo prazo, esse investidor de longo prazo, ele limita o faturamento das corretoras. E olha só, dentro da CVM existe o analista e existe o assessor de investimento. O analista é aquele que faz análise, seja ela técnica ou fundamentalista, né? Fundamentalista já para uma visão de longo prazo, trabalhando o valor justo da empresa, a diferença entre o valor justo e o preço, como já foi explicado em outros vídeos. E a análise técnica já ali para uma parte mais especulativa, né? Onde você vai focar em alvos, alvo de compra e alvo de venda. Então há ali um giro de carteira maior. E ele pode, o analista, lhe recomendar. Compre isso, venda isso, compra aquilo, adquira aquilo. O assessor de investimento não. Ele é o corretor, onde ele pega os produtos da corretora, certo? E ele vai ali tentar fazer com que você compre aqueles produtos. Por isso, que aqui dentro do QG nós temos uma consultoria e não fugindo daquilo que sempre estou dizendo, aqui nós não vamos oferecer nenhum curso para você,
Mas dentro do QG nós temos uma consultoria onde nós pegamos os alunos de forma individual e estudamos junto com ele toda a sua carteira. E ali o aluno toma a decisão de comprar ativo A ou comprar ativo B em cima daqueles estudos que nós fazemos juntos. E a partir disso, atendendo diversos alunos que vêm ali de escritórios de assessoria de investimento, nós começamos a perceber que todos reclamavam da mesma situação. Por mais que tivesse aquele contato físico com o assessor de investimento, o assessor de investimento não é capacitado, não era capacitado, pelo menos aqueles alunos que vêm reclamar com a gente, não tem capacidade para realmente estudar o ativo. Por quê? A maioria desses assessores, eles são oriundos ali dos bancos tradicionais, são atendentes, são gerentes comerciais, no qual a vida toda eles aprenderam a vender produtos. Por isso que muitos se transformaram em assessores de investimento. Durante ali a sua capacitação, eles aprendem o básico da renda variável, mas não há uma especialização ali que ele vá tratar analisando. Por quê? Até porque já existe o analista da corretora, o assessor, ele já recebe a carteira recomendada, os produtos recomendados para aquele mês. E aí o trabalho dele é o quê? Vender esses produtos. E a principal reclamação é qual? Não tem dentro da assessoria de investimento uma preocupação real com o perfil do investidor. Nós temos perfis de investidores, o investidor que vai querer sim girar a carteira porque ele quer ganhar dentro da especulação, mas tem já o outro que não. Ali ele está pensando para 10, 15, 20, 30 anos, então ele quer comprar boas empresas que tenham entre o valor e o preço uma margem de segurança, ele não quer arriscar em empresas de crescimento, ele não precisa de operações para travar o seu prejuízo, assim travando o seu lucro, ele só quer investir. E aí vem, com assessoria de investimento ganha dinheiro. Se esse investidor não vai ficar fazendo as operações, não vai ficar gerando comissão. E Thiago, como é que eu não preciso de um assessor de investimento? Estudando. Isso é o básico, como eu venho dizendo aqui. Dentro de vários vídeos, nós já estamos no 10º vídeo dessa minissérie. Se você aprender o básico, se você pegar o conhecimento desse livro aqui e aplicar, claro, é um livro antigo, mas que o seu conhecimento é muito válido. E o capítulo 10 do livro é exatamente esse, o investidor e seus assessores. Se você aplicar os conhecimentos desse livro, se você aprender a ler uma demonstração contábil, que não é coisa de outro mundo, pode-se criar uma receita de bolo. Aqui mesmo dentro do QG do investidor, nós temos uma metodologia própria de analisar. Praticamente é uma receita de bolo, onde a gente consegue trazer boas empresas dentro de uma margem de segurança, sem você ser especialista, sem você ser da área contábil, da área econômica. Então é totalmente viável. Se você para durante um tempo da sua vida, 3, 6 meses, 1 ano, e vai estudando ali aos poucos a se transformar em um investidor, não é? Um investidor com conhecimento, você consegue, após isso, esse primeiro período de estudo, fazer as suas próprias análises, tomar suas próprias decisões. Não necessariamente você precisa dispensar o serviço do assessor de investimento. Não estou falando isso. Eu não estou falando que não serve. Eu estou falando que se você tem um pouco de conhecimento, você vai poder indagar o seu assessor de investimento. Você vai poder ter o discernimento de decidir, não, esse investimento que ele está me oferecendo, que é o papel dele me oferecer, não é necessário para mim, não está dentro do meu perfil. E assim, você consegue filtrar o que o vendedor está lhe passando. Será se você chega em uma padaria querendo comprar o pão de sal e o vendedor lá pega e diz, não, leve o pão de sal não, leve uma torrada, você está precisando de uma torrada. E você vai ficar, gente, mas eu saí de casa para comprar o pão de sal. Não tem motivo de eu levar a torrada, porque o que eu vou fazer é com o pão de sal. Por que eu vou levar a torrada? A mesma coisa é com os investimentos. Por que o assessor de investimento vai lhe empurrar operações, lhe empurrar produto e você vai só aceitar? Se nem mesmo analisar, o assessor de investimento analisou aquilo.
Ele só está lhe passando o que a corretora passou para ele, de forma geral, não foi específico para você. Consegue me entender? A corretora não analisou o seu perfil ela não analisou. Ela fez um apanhado de tudo que ela tem e passou para o assessor colocar para todos os clientes. Então, todo cliente que chega lá recebe a mesma carteira, os mesmos produtos. Dificilmente você vê um assessor de investimento realmente preocupado com o perfil do cliente. E aí você pode estar se indagando, mas Thiago, há a necessidade? Muitas vezes o serviço que o assessor passa vai lhe diminuir muito o seu tempo. Ele vai garimpar ali situações de títulos, né, de renda fixa, e talvez você perdesse um pouco de tempo, e aí compensa sim você adquirir com ele. Mas tendo um conhecimento, se você está perdido, não, Thiago, eu não sei nada de investimentos e vou entrar em escritório de investimento aqui. Saiba que todo mês ele vai lhe apresentar uma carteira nova recomendada, uma carteira de investimento recomendada. E pela nossa experiência, pela experiência que nós temos aqui com os alunos do QG que já usam esse serviço de assessoria de investimento, você todo mês vai comprar e vender, então vai ter mês ali que você vai ganhar 10. Vai no vídeo passado, o vídeo 9, que nós mostramos o ranking das corretoras, porque nessa de girar carteira, elas acabam tomando mais riscos. Por quê? Porque chama mais atenção se você estiver performando melhor frente às outras corretoras, frente aos seus concorrentes. E para performar melhor, você toma um risco maior. E a maioria das corretoras estão perdendo para o Ibov. Se você comprasse o índice e deixasse lá, você estaria ganhando mais do que ficar girando a carteira, recebendo essas recomendações dos assessores. Então, fica a dica. Assessoria de investimento é para poupar o seu tempo de procurar principalmente títulos de renda fixa. Não é para você sentar e adquirir tudo que eles estão lhe passando. Você não tem necessidade em uma carteira de longo prazo, de ficar trocando de ativo todo mês. Não existe isso. A análise fundamentalista de longo prazo, ela é feita em cima dos relatórios, dos resultados, das demonstrações contábeis que são lançadas de forma trimestral. Como é de mês em mês eu tenho uma carteira nova de longo prazo. Isso não existe. Uma carteira especulativa, ela pode fazer um mix entre a análise fundamentalista e a análise técnica. E a análise técnica você consegue aprender em 60 dias. Então, qual a necessidade de fechar os olhos e adquirir tudo que o assessor de investimento passa? Mais uma vez, o assessor de investimento ele pode sim ser útil e necessário. Só que você tem que filtrar para saber se aquele assessor de investimento ele não passa de um vendedor qualquer ou se ele realmente tem capacidade para entender o seu perfil e lhe trazer recomendações da corretora que se adequam ao seu perfil. Ou se ele quer apenas ganhar comissão fazendo operações estruturadas, ali, vendendo títulos de renda fixa podre, entendeu? Recomendando uma carteira de longo prazo que todo mês troca de 3, 4 ativos. Isso daí é totalmente desnecessário. Agora, se seu perfil for um perfil arrojado, e você realmente é especulador, aí você pode até entrar. Mas olha lá o ranking das corretoras, volta lá no vídeo passado e vê os rankings das corretoras, que você vai ver que a maioria dessas corretoras perdem para o Ibov. Então, cuida de aprender. Você aprende análise técnica, consegue especular. Aprende o básico da análise fundamentalista com uma metodologia desse livro aqui, os ensinamentos desse livro, e você vai conseguir montar sua carteira de longo prazo. E aí você vai utilizar a análise técnica para especular e a análise fundamentalista ali, os conhecimentos desse livro para montar uma carteira de segurança a longo prazo. E utilizar da assessoria de investimentos para captar aqueles produtos, analisar aqueles produtos que eles estão lhe passando, que vai ratificar os seus estudos de especulação, porque aquelas carteiras recomendadas são apenas especulações. Você vai ratificar os seus estudos pegando a carteira recomendada e consegue investir e especular ali de uma forma mais segura, mais tranquila. Então não passe o seu dinheiro, o seu suado dinheiro, para qualquer assessoria de investimento. E não feche os olhos. Aprenda, adquira o conhecimento. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.